E aí galera, beleza? Aqui é o Rufino Kiss. Faz um tempinho que não apareço aqui pela internet, né? Acho que o último vídeo foi quando eu tava pra começar a escrever a minha tese ou alguma coisa assim, não lembro mais. Foi 2016, dezembro, quando eu já tava chegando pra reta final do doutorado. Então, só pra falar um pouquinho, né? Se você tá chegando no canal agora, um pouquinho do meu histórico. Tem o blog, tá? Teclado Mais Fácil, blogspot.com.br. Vocês acham aí, teclado mais fácil. Tem todo o conteúdo que eu já tinha produzido até aquela época, de certa forma organizado, né? Que área que é de iniciante, qual que é a área mais avançada e afins. Tem um campo de busca bem legal lá que, quando eu comecei no YouTube, né? Tudo isso aqui era mata, mas não tinha as ferramentas, né, de você organizar os vídeos ou o conteúdo aqui, né, no YouTube como tem hoje. Então ainda vou ver se eu volto a postar no blog também, mas aqui eu acho que vai ser bem legal. Mas eu sempre organizava dessa maneira, né? Eu colocava o link aqui e depois linkava lá no blog, porque no blog eu conseguia, né? Vocês conseguiam usar o campo de buscas e era específico em todo o meu conteúdo. Então essa era bem legal. Acho que agora no YouTube já deve ter coisa assim também. Bom, eu sou químico de formação, tem nada a ver com música, mas como que eu venho, qual que foi a ideia do teclado mais fácil, tá? Compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Eu sou músico, falo com músico amador, né? Mas não é uma profissão minha. Eu toco há mais de 30 anos, isso ok. Meu primeiro diploma, na verdade, antes de ser diploma, vamos dizer, fora ensino fundamental, né, pré-escola, essas coisas assim, mas meu primeiro diploma foi em música, numa escola de música aqui na minha cidade. E já há 20 anos atrás foi isso, acho que quando eu concluí o curso, já foi uns 20 anos. E era um curso nos moldes da antiguidade, vamos chamar assim, né? Ou seja, você tinha o dia só de aula teórica, ditado rítmico, um monte de coisa que eu não sei se ainda é valorizado ainda hoje, mas enfim, era um modelo mais antigo, então tinha um dia só de aula teórica e tinha outro dia que era aula prática, só aula prática também daí. E então foi esse molde. Essa escola, ela me ofereceu uma base muito boa, né? Sou muito grato, foi eles que me ensinaram a tocar. Mas também não se compara o que é uma faculdade de música, com os institutos mais, né, conhecidos aí ou reconhecidos. Então, a ideia do teclado mais fácil talvez seja no sentido de pegar essa bagagem que eu tenho, que me permite eventualmente ter acesso a uma informação ou outra, mas trazer para vocês de uma maneira menos erudita. Então, imprecisão de linguagem, eventualmente vocês vão observar. Enfim, o conceito explicado de um ponto de vista que você fala, se tiver algum erudito escutando ou assistindo, vai pensar assim: meu Deus, mas explicação, o porquê do porquê não é isso. Só que na prática é um ponto de vista que pode funcionar. Então, é sempre esse o intuito do teclado mais fácil, tá bom? Como que eu funciona, né, a minha metodologia? Eu nunca tive equipe, né, de edição nem nada, vocês vão perceber que vai cair um pouquinho a qualidade dos vídeos em relação ao que eu tava, né, quando eu parei, mas é porque eu perdi um contrato que eu tinha, né, eu fiquei muito tempo sem postar, então eu perdi o contrato que eu tinha com a Broadband TV, né, a network, que depois virou Vizio, né, ah, e eu tinha acesso a algumas ferramentas de edição por estar associado a eles, né, muito boas. E agora eu já não tenho, então estou voltando aos pouquinhos, vamos com calma. Mas apesar disso, naquela época só a edição era bonitinha, sempre foi o time de uma pessoa só. Eu, né, o Thiago Rufino, eu chamo Rufino Keys aí por causa do Keys, né, de teclas, mas sempre tendo esse cuidado então com a informação que eu vou passar para vocês, baseado no que eu já estudei, baseado também, claro, né, o que a gente tem hoje de informação, né, que dá para garimpar aí da internet, tá? É, vez ou outra eu consulto, eu tenho amigos que são formados em música, né, nível superior mesmo, tal. Então, tendo um tema muito cabeludo assim, vez ou outra eu acabo consultando, né, os meus amigos que são profissionais da área, né, ou têm formação ou, vamos dizer, não têm formação, uma graduação formal, mas atuam, né, tem banda, tocam em barzinho, essas coisas. Então, tipo, tem essa rede, né, construída, tem amigos fora do Brasil que são musicistas também, né? Então, enfim, de onde tirar informação eu sempre tenho. Meu primeiro chefe, né, ele me ensinou isso. Você não tem que saber tudo, você tem que saber quem sabe.
Então, tem essa rede de apoio aí que me ajuda a elucidar um pouquinho e não trazer bestagem aqui para vocês também, né? Que mais? Bom, essa preocupação minha, então, na pesquisa da informação é por conta da minha formação. Eu falei que eu sou químico, então fiz lá técnico em química, depois graduação em química industrial, mestrado, doutorado e hoje eu atuo na área também. Então, não sou professor, né? Mas de certa maneira eu acabo trabalhando com uma área que precisa de ter um pezinho na pesquisa, um pouquinho no ensino, um pouquinho na aplicação, um pouquinho de tudo. Mas o canal é sobre música, não vamos falar sobre isso, é só para explicar o porquê, né, de ter esse cuidado com as informações. Bom, falei do blog, falei que eu tá parado, o que mais? Bom, não é minha atividade profissional principal, então não vai ter vídeos todos os dias, nem naquela época tinha vídeo todo dia, né? Eu tinha alguns quadros e com relação aos quadros é isso que eu queria falar para vocês. O que eu estou planejando então nessa volta, né? Eu postava tocando de vez em quando no canal antigamente. Eu queria colocar um pouquinho mais, que é um conteúdo neste momento mais fácil para eu preparar. Então, estou criando um quadro aí, vou deixar organizado numa playlist, num quadro que eu estou chamando de Como Eu Toco. De novo, é como eu toco, não estou falando que está certo, né? Só estou falando como eu toco. Então, vocês vão observar isso aí. Para tentar ter um volume, né, maior aqui de vídeos e vocês também terem uma base maior dos conceitos que eu já falei, que eu aplico da forma que eu toco. E eventualmente de uma música ou outra que vocês tenham interesse ou possam gostar. E eu posso depois, separadamente, esmiuçar e trazer alguns comentários sobre ela ou até mesmo ensinar, tá bom? Então vai servir para isso, esse quadro, como eu toco. O segundo ponto que eu acho que era interessante era o Conversa da Semana, que aí toda semana, né, toda quarta-feira eu gravava. Eu não sei se eu vou conseguir trazer isso já tão rápido para vocês, mas é uma intenção também de voltar a ter esse quadro chamado Conversa. Não sei se vai ser conversa da quinzena, conversa do mês, mas eu quero ter um momento de falar sobre música ou temas correlatos, instrumentos e afins, mas que não necessariamente é um vídeo só de teclado, sabe? E que eventualmente vocês aí no trânsito podem estar ouvindo como um podcast também, sei lá. Então, fora como eu toco, a conversa da semana, e sim os vídeos, né, instrutivos, né, dando as dicas. Eu não chamo nenhum conteúdo meu de aula, porque pode ser, talvez eu sou um pouco antiquado, né, mas eu acho pouco provável que uma aula online, sem ter o tete a tete, você consiga esclarecer ou trabalhar o aluno, né, o ponto que ele precisa chegar, ou o conteúdo que ele tem que assimilar, porque as dúvidas de uma pessoa, o ponto de vista de uma pessoa, né, não necessariamente é o ponto de vista da outra. Aprendi uma frase recentemente que eu achei bonitinha, né? Eu até esqueci de quem que é o autor lá, mas ele fala assim que o ponto de vista, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, às vezes aquele conteúdo que já está gravado, no ponto de vista daquele aluno, não ficou 100% claro. Se eu, naquele momento, tivesse uma pergunta e resposta ali, eu entendesse que ele estava com dúvida ainda, eu iria explicar de outra maneira. Já naquele momento, sabe? Que ele já está disposto a aprender, está quase assimilando, falta aquele pulinho do gato, que faltou ele entender um pedacinho ali, do jeito que falou não deu certo. Se está gravado, é só isso que você tem. Numa aula que você tem um professor aí do seu junto, né, te acompanhando, você já consegue sanar isso na hora e por isso melhora o aprendizado também, é o que eu acredito. Por esse motivo que eu não chamo nenhum conteúdo meu aqui da internet de aula. E não se preocupe, não vou vender curso para vocês, porque hoje também eu não tenho tempo de dar aula, tá? Eu já dei muitas aulas aí online mesmo, né? No passado, mas neste momento eu não estou pegando aluno, tá bom? Não tenho agenda, não tenho condições, tá? Bom, basicamente é isso, o teclado mais fácil está voltando. Os primeiros vídeos, então, eu vou voltar fazendo aí um review desse instrumento. O Korg Kronos, não se preocupem, eu ainda tenho o Kronos, ele está lá na igreja, toco, tá lá bonitinho. Estou usando ele, então, toda semana, né? Só que agora está na igreja, porque eu tive, desde aí, então, de 2016, só finalizando, eu já tive um filho, agora estava chegando o meu segundo filho, e o meu segundo filho ficou no meu estúdio, que era basicamente um escritório barra estúdio, né? Então desfizemos ali, esvaziamos aquele cômodo para
ter o quartinho do próximo filho meu que tá chegando aí. E as coisas que estavam lá estão aí ou pela casa ou lá na igreja. Então, o Cronos está lá na igreja, ainda tem o Cronos, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre ele, eventualmente eu posso me organizar para gravar conteúdo lá para vocês, tá? Mas vamos falar desse cara aqui que é fantástico. Achei um ótimo custo-benefício e vou falar mais dele para vocês aí nos próximos vídeos. Se você é novo nesse canal, considere se inscrever, ativa o sininho aí para receber as notificações de quando tem conteúdo novo, os shorts também, estou começando a me adequar a esse novo molde, né, o novo modelo que está trabalhando na internet, já tem alguns shorts bem bacaninhos aí que eu já deixei. E é isso aí, se você assistiu até aqui, muito obrigado pela atenção e abraço!